Muito bom dia a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, domingo 29 de junho deste ano 2025. Nos diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10 em diante. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. É isto um dom de Deus. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus restaura o que passou. Uma obra positiva e progressiva. Ou a obra positiva e progressiva. Podem sentar por uns minutos. Queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem O Monte de Sião, o Dr. William Soto Santiago, pregado em 21 de dezembro de 1986, em Cayey, Porto Rico, nos diz: as demais pessoas que quiserem pregar uma nova mensagem que corresponde a uma nova dispensação ou nova era, ou tem que receber do mensageiro que Deus envia para realizar esse trabalho. Qualquer que tente fazê-lo de outra forma se encontrará contra o programa divino e se encontrará numa era que já passou, ou uma nova dispensação que já passou, perseguindo o mensageiro que traz a nova mensagem e estabelece a nova dispensação ou nova era. Na página 15, veja, nos diz o reverendo William Branham, no parágrafo 105, diz: nós temos liberdade de palavra e expressão, ele escreve ele aí, certamente o temos, mas a primeira coisa que você saberá, eles tentarão parar tudo isto. Eles tentarão cessar orar pelos doentes e colocar uma proibição nisso. Somente recorde, quando a perseguição se levantar, a igreja chega à sua altura maior, então. Sempre é o melhor. Sim, Senhor. E Deus o está trabalhando tudo junto. Ele escreve aí o aperto e a bênção. Agora vejam, continua dizendo, assim é que acontece sempre com as perseguições. São os que ficam atrás, que são influenciados por um ou mais líderes religiosos, que não lhes agrada a forma do novo mensageiro e da nova mensagem. E eles então começam a buscar faltas e dizer: não é esse o novo mensageiro, nem é esse a nova mensagem. E eles tratam de evitar que o povo saia da era que já passou. E então começam a dizer: o mensageiro não é esse que apareceu, mas este outro. O irmão Branham diz no livro dos selos que o problema sempre são com os ministros, sempre é com os ministros, com os pastores. Aí no sétimo selo. Agora vejam, continua dizendo, e essa mensagem, um pouquinho antes, para continuar a frase. Ou seja, quem mostra, que diz, é esta mensagem, este mensageiro, ou seja, mostra outro, diz, e quem mostra é quem já tinha terminado o ministério. E essa mensagem já tinha terminado, vê? Mostra
o passado. Como quando a Jesus disseram, nós temos Moisés e os profetas, vem? Mostrando o passado sempre. Quando aí tinha o presente daquilo que tinha falado Moisés, que Moisés tinha falado. Profeta do meio de ti vos levantará o Senhor. A ele ouvi, vem? Diz. E eles tentam evitar que o povo saia da era que já passou. Então começam a dizer, o mensageiro não é esse que apareceu, mas este outro. E quem mostram é quem já tinha terminado o ministério, ou seja, partiu e se foi. E essa mensagem já tinha terminado. E essa mensagem somente pode ser usada corretamente pelo novo mensageiro para mostrar ao povo as coisas que esse mensageiro passado tinha dito da nova era ou dispensação que estava por chegar. Ele é o único que pode tomar essa mensagem e dá-la ao povo na forma correta para uma nova dispensação. Os demais não podem pegar essa mensagem e dá-la ao povo, porque não vão estar colocando esse povo, a esse povo a mensagem na parte do cumprimento e vão estar colocando-os em uma era passada. Não vão deixá-los subir ao lugar, a era e ao mensageiro e a dispensação e com o mensageiro correspondente. A isso que esse mensageiro anterior trouxe, que seria o cumprimento dessa nova era e dessa nova dispensação que ia começar mais adiante. Tão simples assim. Ele é o único que pode tomar essa mensagem e dá-la ao povo na forma correta para uma nova dispensação. Não para levá-la a uma dispensação ou era que já passou, mas para mostrar que o mensageiro anterior a ele já tinha falado dessa nova mensagem que viria, desse novo mensageiro e das pessoas que receberiam essa nova mensagem e entrariam em uma nova era ou uma nova dispensação. Na página 171 do livro de Citações, parágrafo 1531 nos diz: a palavra do Senhor, algumas vezes vocês têm que colocá-la em seu lugar apropriado, ou não é a vontade do Senhor. Vê? E aí escreve em cima, colocar a palavra em seu lugar correto. Era dispensação, mensageiro e povo. E desenha uma pedra angular à direita e as eras. E esse desenho compartilha com as duas a porção do lado direito, porque aí é uma flecha também do parágrafo do lado direito para a pedra angular e também, desde que lemos, para a pedra angular. E à esquerda também desenha aí uma pedra angular e as eras do ladinho do número 1531. A pedra angular e as eras aí. E do lado desse parágrafo uma estrela de Davi. A palavra do Senhor, algumas vezes vocês têm que colocá-la em seu lugar apropriado, ou não é a vontade do Senhor. Agora continua dizendo um pouquinho mais adiante nessa mensagem que estamos lendo. Não é que o que o mensageiro passado falou não sirva. Ninguém está dizendo aqui que não serve uma mensagem que o mensageiro passado trouxe. Deus o que faz com cada era, e cada mensageiro dessa era, e cada dispensação, e cada mensageiro dessa dispensação, é que a profecia, quando é trazida e esse mensageiro vê que não é ele quem vai cumprir, realizar, então Deus, através desse mensageiro, traz mais luz, ou seja, aumenta a profecia, traz mais revelação até que chegue esse mensageiro onde se cumpra plenamente essa profecia. E já vem a ser a palavra, a profecia, sendo cumprida, se tornando uma realidade vivificada essa palavra. Não é que o mensageiro passado não sirva, mas que tem que ser tomado na forma correta, quando se usa em outra era ou outra dispensação. Se toma e se mostra o que foi falado para uma nova era ou uma nova dispensação. E com isso se mostra que era uma promessa divina, o que está acontecendo para as pessoas que estão vivendo em uma mudança de era ou de dispensação. E é isso mesmo, essa mudança,
essa nova era, ou essa nova dispensação, e essa nova mensagem, esse novo mensageiro, é a ele com sua nova era e dispensação e mensagem e povo, a qual perseguem, porque eles não creem que esteja correta a mudança, a mensagem, o mensageiro e o povo que caminha em frente no programa de Deus. Mas o programa de Deus segue em frente. Nenhuma pessoa pode desenvolver uma perseguição contra uma era ou dispensação, a menos que fique em outra era que já passou ou em outra dispensação que já passou. Se está dentro de uma nova dispensação, de uma nova mensagem, um novo mensageiro não pode realizar uma perseguição. Somente o que pode fazer é, depois que está um tempo, é sair e dizer, eu não creio. Ou seja, que a única coisa que uma pessoa pode fazer que está dentro dessa nova dispensação e não quer seguir em frente, pois a única coisa que pode dizer em algum momento é eu não creio nisso. E o que acontece, vejam, e já está fora dessa era e dessa dispensação. Caiu da era ou dispensação que tinha passado. Automaticamente, quando diz que não crê, automaticamente cai dessa nova era e dessa nova dispensação. Recorde essa mulher, dessa visão que o irmão Branham viu, que queria caminhar esse caminho com uns saltos altos, disse, advertiu, não caminhe por aí. E ela, sim, eu posso, veja, eu posso. E quando chegou, já quase para chegar em cima, diz que caiu, daí para baixo lemos. E vejam vocês, não chegou aonde tinha que chegar nesse caminho por incrédula, por incredulidade. Não creu. Agora vejam na página 170 do livro de Citações, parágrafo 1525. O crente pode ver a palavra encarnada. Os outros não podem fazê-lo. Aí, podem ver a palavra, em cima escreve o verbo. E em cima também do parágrafo escreve a palavra encarnada. Os crentes a veem. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui. Então, como já não creem, então dizem, as coisas são como eram antes, na era e dispensação anterior que tinha passado, mas os que estão firmes em uma nova era ou dispensação, com a mensagem e o mensageiro, não podem se mover. Agora, o que acontece com os que se movem e vão para trás de volta? O que acontece é uma só coisa. Jesus mostrou em uma parábola quando disse que chegou à ceia e viu ali todos os convidados, e viu um que não estava vestido de bodas e o tirou, o expulsou. Esse não era seu lugar. Por isso, você tem que estar firme, vestido com a vestimenta de bodas. Você tem que estar firme no que você creu. Porque senão, qualquer pessoa como Datã e Coré, que forme uma rebelião, uma perseguição contra a era ou dispensação e mensagem, onde você se encontra, você, se não está firme, se não sabe onde está em pé, se não sabe o que você creu, você se uniria a uma rebelião, como um Datã ou Coré, que se levante perseguindo a nova dispensação, a nova mensagem e o novo mensageiro. Vejam, nos diz na página 153 do livro de Citações, parágrafo 1368, nos diz, Jesus disse, nos dias finais, quando o tempo tiver acabado e a grande ressurreição vier, que muitos virão e se sentarão no reino, o reino de Deus está dentro de vocês. Muitos, o joio virá e se sentarão bem com o trigo, e dirão, agora, espere um minuto, Senhor, eu falei em línguas, gritei e dancei no Espírito, expulsei diabos, falei em línguas, fiz todas essas coisas. O que ele diria? Notem, vós, operadores de iniquidade, nunca sequer os conheci. O que é iniquidade? Pergunte a alguém. É algo que vocês sabem que devem fazer e rejeitam fazê-lo. Eles conhecem essa palavra. Ouvem, e escreve aí os personificadores. Recordem quando ele disse, estiverem cultos como este, rejeitar a misericórdia de Deus pela última vez.
Eles ouvem. Agora veja aí também, à direita para cima escreve Reino de Deus, e em cima escreve também, ou desenha aí à esquerda, uma pedra angular e as eras. Desenha uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Souto. Qualquer pessoa, um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem, qualquer pessoa que se levante contra a mensagem final e alguma pessoa escutar e o seguir, estará seguindo qualquer coisa menos a grande voz de trombeta. Porque a mensagem final é a mensagem dos 7 trovões, a grande voz de trombeta. Estará escutando qualquer voz, menos a grande voz de trombeta. E é a grande voz de trombeta que foi prometida para chamar e recolher os escolhidos. Qualquer pessoa que seguir outra coisa, ou outra pessoa com outra mensagem, e que estiverem atacando a mensagem do tempo final, que chama os escolhidos, estará escutando qualquer coisa, menos a grande voz de trombeta. O recolheram com outra coisa que não era a grande voz de trombeta, assim que não foi recolhido como o trigo do Senhor. O recolheram para atacar o trigo do Senhor. Vem? É recolhido no celeiro os filhos e filhas de Deus, os peixes bons. Mas vejam que há também um recolhimento do joio. Ou seja, que algum grupo a pessoa pertence. A que grupo você pertence? Se é dos que perseguem e atacam, blasfemam contra da palavra, o verbo e dos que seguem em frente para essa nova era de dispensação? Ou dos que já estão em cima, onde já nos foi dito que tem que estar firme, vestido com essa vestimenta de boda, você tem que estar firme com essa armadura da fé e bem fundamentado no que você recebeu. A esse grupo é que todos pertencemos, os que neste tempo final estamos recebendo ensinamento sobre carpa, ou ensinamento do anjo forte que desceu do céu, o qual, em Apocalipse 10, o vemos entregando esse livro a esse instrumento que está vivo no meio da raça humana, no meio da igreja noiva. Ou seja, todas essas profecias já vieram se cumprindo e estamos bem avançados no cumprimento delas. Já estamos recebendo o conteúdo desses 7 trovões que é a fé de rapto. Agora, mirem, na página 103 do livro de citas. Agora vejam na página 103 do livro de citações, parágrafo 893, nos diz o reverendo William Branham, e vem uma perseguição para todos os que se unirem a ela, e um boicote. Então será muito tarde. Já tomaste a marca. Ou seja, já automaticamente quando rejeitas a verdade e rejeitas o verbo, a palavra, ficas marcado com o selo da besta. Isso lemos também no estudo. Não digas, farei depois, é melhor que faça hoje. Ramsés estava crescendo, mas recorde que quando Ramsés estava crescendo no poder do Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele também estava crescendo. Ramsés tinha um sistema político, Deus tinha um sistema espiritual, sob um profeta pronto para vir falar ao seu povo. Outra vez estão ambos crescendo. Haverá uma demonstração desses dias. Escreve aí em cima desses dias, carpa catedral e uma pedra angular e as eras. Já não, mesmo que ele já tinha profetizado e tinha provado que estava bem, mas ainda estava na escola do deserto, escondido do resto do mundo, mas estava na escola, sendo treinado lá no deserto. E aí ele escreve aí Moisés sendo treinado na escola no deserto, pastoreando ovelhas. Era um pastor. O deserto é igual ao Caribe. Em cima escreve, Moisés é igual a perseguição, o boicote. Agora continua dizendo um pouquinho mais adiante aqui nosso irmão William, e temos que estar firmes no que ouvimos e cremos. Você não pode estar pensando se será ou não será, porque quando uma pessoa pensa se será ou não será, vem outra coisa parecida ou contrária a isso, e também então diz, ou será isso ou isso outro.
E você vai com outra coisa, porque não estava firme no que tinha escutado. Mas temos que estar firmes na grande voz de trombeta, em uma só voz, em uma só mensagem, em um só mensageiro e em uma só dispensação. Fora disso, o demais já passou e está em eras e dispensações já passadas. Para outras eras e dispensações, os escolhidos não podem se mover. É mais, os da segunda dispensação estão desejosos de se mover para a nossa dispensação, porque é uma dispensação eterna. Agora vejam como tudo o que esse mensageiro nos trouxe, agora à luz de hoje podemos ver o cumprimento de tudo o que foi falado, que seria numa nova era e uma nova dispensação. Agora são os escolhidos que têm essa mente espiritual, essa fé espiritual, que é uma revelação espiritual. Veja o que nos diz na mensagem Nomes Blasfemos, na página 22. Ele nos diz aí, agora tomem essa lição. Aqui está o que está mal. Eu não deveria ligar o gravador para isso. Aqui está o que está mal no Tabernáculo Branham. Vem vocês? Há dois tipos de fé distintas, diferentes. Dois tipos diferentes de virtude. Como tive no outro dia, dois tipos diferentes de ciência. Dois tipos diferentes de temperança. Uma pensa que é proibição. Eles têm esse não é o tipo de temperança da qual Deus está falando. Ele está falando dessa impiedade, desse temperamento incontrolável que você tem e coisas desse tipo. Voltam, polêmica, há uma zombaria da paciência do demais, há um fingimento de ser, uma fé dada por natureza, uma virtude dada por natureza. Todas essas coisas são naturais e a maior parte da nossa fé é mental. Pelo ouvir a palavra, nós chegamos a fazer um reconhecimento mental de Deus. Mas se isso vier de cima, ó irmão, se chegar a golpear aqui, há uma fé divinamente espiritual. Então, o que essa fé faz? Essa fé só reconhece a palavra. Não importa o que qualquer outra coisa disser, ela reconhece somente a palavra. Porque no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo continua sendo Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando a própria palavra está se derramando em nossa fé mental se converte numa revelação espiritual. E sobre este fundamento edificar uma igreja. Veja, não sobre uma concepção mental de uma igreja, não sobre uma concepção mental daquilo, mas sobre a revelação. Agora veja ele escrever aí, fé mental é igual revelação mental. Fé espiritual é igual revelação espiritual. Isso foi à esquerda e à direita ele escreve para cima também. A fé espiritual somente reconhece a palavra encarnada. Agora vejam, há um lugar onde ele nos diz, vamos ver aqui, no livro das eras, onde o reverendo William Branham, na página 6 do livro das eras, editado, vejam, diz aí, agora recordem isto, Cristo, na Igreja Verdadeira, é uma continuação do livro dos Atos, mas o livro do Apocalipse mostra como é que o espírito do anticristo entraria na Igreja e a corromperia, convertendo assim em uma igreja morna, formal e sem poder, e expõe Satanás revelando suas obras, seu intento de destruir o povo de Deus e o descrédito da palavra de Deus, até o momento em que ele é lançado no lago de fogo. Ele combate isso. Não pode suportá-lo. Ele sabe que se o povo recebe a revelação verdadeira da igreja verdadeira, e o que ela é, o que ela representa e como ela pode operar as obras maiores, ela será um exército invencível. E eles recebem uma revelação verdadeira dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã. E, por meio do Espírito de Deus, discernem e resistem ao espírito do anticristo. Satanás estará sem poder diante dela.
ele estará tão definitivamente contra-atacado como foi quando Cristo resistiu seus múltiplos esforços para obter poder sobre ele no deserto. Satanás odeia a revelação, mas nós amamos. Com revelação verdadeira em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos contra elas. Agora vejam o que ele escreve aí. Nas notas, ele escreve: se o povo recebe a revelação, será um exército invencível. Se o povo recebe a revelação, será um exército invencível. E vejam aqui num papelzinho, num escrito, num caderno, ele escreve aí: a obra positiva e progressiva em cima do A, escreve uma, ou seja, uma obra ou a obra positiva e progressiva para realizar uma obra positiva e progressiva. Você necessita conhecer a mecânica. Leis sob a qual está essa obra fundamentada. Dessa obra para colocar tudo bem e colocar em marcha essa obra, a qual sairá vitoriosa diante de todos os obstáculos. Quando essa obra estiver em marcha ou sendo realizada, é porque a dinâmica está se manifestando sobre e com a mecânica fazendo a obra. Vejam que escrito tão importante e tão revelador. Aí ele inclui a mecânica embaixo. Eu não li essa parte porque ele colocou depois mais embaixo. Vão ver na foto. A parte da mecânica não li essa parte, li de uma vez e essa parte ele acrescentou e não li. Vão ver na foto o que eu estou lhes dizendo quando colocar no estudo. Agora volto a ler este escrito. Uma obra ou a obra positiva e progressiva para realizar uma obra positiva e progressiva. Você necessita conhecer a mecânica, leis sob a qual está essa obra fundamentada. Leis sob a qual essa obra está fundamentada. Dessa obra para colocar tudo bem e colocar em marcha essa obra, a qual sairá vitoriosa diante de todos os obstáculos. Quando essa obra estiver em marcha ou sendo realizada, é porque a dinâmica está se manifestando sobre e com a mecânica fazendo a obra. A obra ou uma obra positiva e progressiva. Esse foi nossa pequena conversa sobre esse tema que colocamos aqui de hoje, domingo, 29 de junho deste ano 2025. Que Deus os abençoe e os guarde. Nos veremos às 9 da manhã, horário de Porto Rico, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus sob o tema Os Príncipes de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde. Bom apetite também. Além do alimento espiritual, o alimento físico, que nessa ocasião alguns estarão comendo, alimentando seus corpos com estes alimentos terrenos. Que Deus os abençoe e guarde a todos.